Boa noite! Vamos começar mais uma GNH Live. Eu agora estou aparecendo por aqui 2 vezes na semana. Às terças-feiras a gente tem o Gota de GNH, que era para ser uma gota, porém eu tô passando quase 1 hora. Que é quando eu tô aqui falando sobre algum tema específico de amamentação. Então já falamos sobre a operacionalização, né? O manejo das mamadas, sobre pega correta. Então se tiverem grávidas, puérperas recentes, podem avisar que tá tendo muito conteúdo legal por aqui. E a gente tem nas quintas a GNH Live, geralmente com alguma convidada, tá? Pra gente conversar. E hoje a gente vai estar aqui com Carol Pacheco, do Maternidade na Veia, que vai entrar sobre amamentação e gestação, tudo ao mesmo tempo agora. Já autorizei, ela está entrando. Oi. Chegou! E eu, como sempre, esqueci o meu fone, né? Porque eu sou a pessoa Bota. das vidas mais desligada de tudo. Só um minutinho. Olha, a gente veio irmã, olha, a gente tá listrada. Aí a gente não combinou isso, eu juro. É combinandinho demais. Gente, a gente não combinou. Ó, E eu tava pensando, sabe o quê? Gente, minha mesa está uma bagunça. A pessoa que, né? Deixa eu virar pra cá. Sabe o que eu tava pensando agora que a gente tá fazendo live 2 vezes na semana? Eu acho que eu vou definir uma farda da live. Porque eu fico olhando as últimas dias se eu vestir já aquelas roupas. Porque em casa você só fica com o quê? Com a roupa de casa. E você se arruma pra quê? Para a live. É a única coisa que a gente faz na pandemia, né? Aí eu falei, não, vou instituir uma farda, né? Para as pessoas não estranharem que eu sou vista esta roupa. Mas hoje eu botei até casaquinho, que eu fiquei brincando da última vez que eu tava em Salvador, né? Não sinto frio. Hoje deve ter feito assim uns 22 graus aqui. Aí eu tive que colocar frio um pra casaco. caramba. Aqui já E acabou aí, a meu nossa amor? história do frio. Ei, tudo bem. E tu? Ei, tudo ótimo. Pensei Ai, de que bom. contar como é que a gente se conheceu. O que é que você acha? Acho bom. Acho que vale. Porque, assim, Como quem foi? estava acompanhando... Então, você não lembra, né? Mas eu lembro porque minha Lembro. filha... Foi muito marcante pra mim. Quem estava acompanhando aqui uns tempos atrás, falando, né, de quando eu tinha blog, quando eu ainda era tentante, que eu era a louca do bebê, né? Tinha um blog anônimo. E Verdade. comecei, a gente tinha uma comunidade muito bacana 6 anos atrás, na blogosfera, né? O que hoje é Instagram, na época eram os blogs. E a gente interagia nos comentários e tal. E eu ficava acompanhando o blog de todo mundo. E Carol Pacheco era uma das mais maravilhosas que eu amava, que era o Carol e suas Baby Babies. Uhum. E eu ficava lá, desde, né, o Lucas Pititico, então não lembro se era antes de engravidar do Lucas, enfim. Acompanhando tudo, super fã, adorava, ficava esperando posts. Aí resolvi fazer o meu, né, enfim. Comecei a fazer e de repente quem me manda um e-mail, porque na época não tinha direct, né, gente? Era e-mail. Ela me mandou um e-mail dizendo que tinha visto o texto, que tinha adorado, não sei o que. Eu fiquei, gente, imagine que você é fã de uma pessoa, você recebe, assim, um contato Posso te direto. falar uma coisa que eu nunca te contei? Ai, conta. Eu não mandava e-mail pras pessoas, não. Eu não sei o que me deu. Gente, é porque a gente tinha que se encontrar nessa vida, meu amor. Por que você te Não deu? mandava, não. Sei lá, eu respondia. Aquela, né? A Porque famosa, não, eu você era respondia. famosa, né, gente? Era famosa, eu juro que era. Ela era, não. Esse blog ela tava contando ontem na live que ela Foi. fez, que a gente vai falar né, do projeto dela também. Que o blog está desativado, assim, está sem atualizações há um ano e que ainda É, recebe 1.000 visualizações por dia. Qual é o endereço, gata? Porque agora vai receber 1.200. maternidadenaveia.com. Pronto, É isso. maternidadenaveia.com. Vão lá que as histórias são as mais deliciosas, as mais emocionantes, as mais incríveis. É. Você acompanha blog, para quem não conhece, né, essa nova geração, você acompanha blog como novela. Você vai vendo assim, ó, a vida das pessoas, as coisas se desenrolando, acontecendo, mas é Eu acho que o incrível. Instagram é assim também, né? Não, agora? Não sei, eu não Ah, sei Instagram é mais. coisa mais rapidinha, né? No blog tinha mais detalhes, a A gente se gente um expunha textão, mais né? no A gente blog. gostava de um textão. Gosto Era, e a gente ainda. tinha mais exposição, era uma coisa mais íntima, eu acho. Eu acho que o É, Instagram ficou muito, muito comercial e muito assim, aberto, né? E o blog é. não, era realmente uma coisa íntima, a gente não prestava serviço, a gente não vendia nada, era aquilo ali mesmo pra gente, né, conversar, pra gente trocar ideias, pra gente trocar informações, enfim. Mas Vamos então, lá. diga, Não fala, agora é pulamos porque. E pronto, nos encontramos na vida e estamos aqui até hoje. exatamente, todo esse tempo para anos depois, 8 anos depois, sei lá, 9 anos depois, É, estarmos muito. aqui, as duas, falando sobre lactação e gestação. Quem conhece a nossa história de tentantes vai saber que este é um assunto muito caro para as duas, né? E Muito. o motivo de estarmos aqui é justamente porque
Dona Carolina recebe lá no seu perfil Maternidade na Veia milhões de perguntas, não é, Carolina, sobre pessoas que estão... Então, eu recebo muita pergunta, porque como eu contei no blog há muitos anos atrás, eu tenho 3 filhos, tive o Lucas, fui tentante, e depois, 2 anos depois, eu resolvi que eu queria engravidar novamente, eu fui tentante novamente, foi aí que a gente começou o projeto das Tentantes Empoderadas, a gente começou a entender nosso ciclo, pensar nosso corpo, só que quando eu comecei a tentar, eu estava amamentando o Lucas ainda, amamentando bastante, amamentando de noite, eu ainda não tinha ciclo, ainda não menstruava. E foi uma trajetória de tentar engravidar, estando amamentando outro bebê. E aí eu fui relatando isso no blog, eu acho que eu cito no Instagram em algum momento também. E muita gente quer saber, me pergunta, me encontra por lá. Então essas 1000 pessoas loucas que aparecem lá, elas descobrem o meu Instagram, elas vão no Instagram e vão me perguntar, você conseguiu engravidar? Pô, vai ver o feed que você vai ver se eu conseguir. Não uma, então, como 2 vezes? 2 vezes, uma querendo e outra sem querendo. Mas é isso, então assim, foi uma oportunidade muito legal de entender como é que o nosso corpo funciona enquanto a gente está amamentando, assim, quando que volta o ciclo, o que a gente tem que observar, se tiver interessado em engravidar também, ou não, né? Também é bom para Exatamente, principalmente ou não, eu acho que é mais importante prestar atenção nisso, né? Então as pessoas perguntam muito, tem essa curiosidade muito forte e as mulheres ficam muito frustradas, porque quando elas procuram ajuda, a enorme maioria dos profissionais dizem, desmama que você engravida. E lá na minha época, quando eu era mãe só do Lucas e queria engravidar novamente, eu queria muito entender como que eu ia conseguir engravidar e não desmamar meu bebê, porque eu não queria desmamar, sabe? Então eu quis que a gente conversasse para falar sobre isso um pouco, assim. E também o depois, conseguiu engravidar? Legal. E agora? Eu posso continuar? Porque também, de novo, você chega no profissional, você chega no obstetra, as pessoas falam, não, desmama porque vai fazer mal pro seu bebê. Porque você tá... Ai, gente, eu até aceito, assim, dizer, não, porque você só vai conseguir engravidar se você desmamar. Porque tem ali um fundamento, a coisa dos hormônios e tal. Mas você vai fazer mal pro seu bebê. Que feio. Não, é muito comum. É muito comum, muito comum. Pra mim foi uma libertação enorme. Bom, a gente vai chegar lá. Depois eu falo. O que aconteceu quando eu engravidei? Pois é, mas a gente já pode começar. Porque assim, Carolina é jornalista, né? Inclusive ela tem um outro perfil, que é a Carolina OGP, que inclusive está muito maravilhoso. Para quem é empreendedora e quem precisa entender de mídias e tal. Mas a pessoa é jornalista, gente. Ela vai fazer perguntas, então ela hoje aqui estará em charge, né? E vai me fazer as perguntas que ela recebe lá no direct. Vou fazer as perguntas dela, obviamente. A gente vai pontuando com o que eu vivi. Cara, que é muito padrão, na verdade, o que eu vivia. Engraçado, eu era tão ansiosa. Mas hoje eu olho pra trás e vejo, cara, sabe pessoa de livro? Era eu. De livro. Não demorei pra engravidar. Não foi muito rápido, não foi nada. Aconteceu quando tinha que acontecer, sabe? Não foi que nem você que engravidou, né? Daquela maneira que já sabemos. Todo mundo sabe como ela engravidou, tá, gente? Gente, foi pelas vias normais. Não, mas tipo, aquele ciclo, a gente Tentantes Empoderadas é assim, a gente acha muito legal o ciclo. Lara tava falando aqui, Lara Marigoni, falando que foi da época, caramba, foi da época do Tentantes. Pois é, Tentantes Empoderadas começou dessa loucura minha de Carolina, de conhecer o nosso ciclo, eu tentando engravidar de Luna, que na época foi Landinha, e Carol tentando engravidar da Luísa, né, depois de ainda amamentando do Lucas, e aí a gente estudava muito. Não, da galera falando, não, desmama que engravida, para de ficar nervosa que você engravida. Não é bem assim. Exatamente. E vamos começar por aí? Vamos lá. Pergunta, se eu estiver amamentando, tem uma cola aqui que eu anotei. Se eu estiver amamentando, é verdade que eu não vou engravidar? Não necessariamente. E aí acontece. Existe uma alteração hormonal no corpo da mulher que está amamentando? Existe, tá? Uma mulher que está amamentando exclusivamente, né, um bebê lá novinho, até 6 meses, que mama ainda ali o dia inteiro, que mama bastante à noite, a prolactina dela está lá no alto. O que é que a prolactina faz? Ela inibe os hormônios da ovulação, né? Progesterona, estrogênio ficam baixos. Por quê, gente? Isso é evolutivo, né? Não é interessante para a natureza
que mulheres tenham filhos antes da outra cria estar minimamente capaz, né, de sobreviver. Né? A gente sabe que a esterogestação vai acontecer ainda depois do parto, então aquele bebê que nasce ainda é muito imaturo, ele precisa de um tempo de desenvolvimento fora do útero. Então, assim, a natureza evoluiu neste sentido, de que as mulheres não engravidem um bebê atrás do outro. Porém, à medida em que essas mamadas vão espaçando, que este bebê começa a introdução alimentar, que vai mamando cada vez menos, essa prolactina vai ficando mais baixa, e essa mulher pode voltar a ovular em qualquer momento. Por isso, a gente precisa deixar bem claro que a amamentação não é contraceptiva. Porque, ok, quando a prolactina está lá no alto, você não está ovulando. Mas no primeiro dia que você ovular, você pode engravidar. E você nunca sabe quando é que essa prolactina vai baixar. Então, não tem como a gente prever isso e tem que ter outras formas de contracepção. Então, procurem as suas ginecos para cuidar disso. Não, eu acho importante lembrar que a gente ovula antes da gente menstruar. Então, o que vai acontecer primeiro é você ovular. Depois você vai menstruar e você vai perceber, voltei a ter ciclo. Eu ovulei, exatamente. Não tem como prever a primeira ovulação. Exato. Então, assim, é o que acontece dessas mulheres que acabam engravidando muito cedinho, que elas iriam começar a voltar a ciclar, voltaram de fato e engravidam logo direto. Eu conheço uma menina que engravidou quando o bebê tinha 5 meses. Muito feliz, ela deve estar. Então tá tudo bem. As crianças já cresceram e ela já tá achando super legal agora. Já passou o trauma, né? Tá tranquilo. Vamos lá. Eu ia perguntar aqui, mas... Tá, uma coisa que eu passei. Quando eu falei para todos os médicos que eu queria engravidar, que eu tava amamentando, todo mundo falava para eu parar de amamentar, eu me emputecia, eu falei, que saco, eu quero saber então. Aí eu comecei a estudar meu ciclo e eu comecei a entender quais eram as variações hormonais que aconteciam ao longo do meu ciclo. E eu pedi para um médico me prescrever um exame porque eu queria ver a prolactina. Hoje em dia, eu não sei se eu estava sendo muito controladora ou se isso é uma coisa que é legal de se fazer. O que você acha? Você pedir um exame? Isso é muito pessoal, né? Mas assim, eu particularmente, você perguntou o que é que eu acho, né? O que é que eu acho que as mulheres, elas têm que ter o direito de saber o que é que está acontecendo, assim, né? Uhum. É digamos, uma intervenção, medicalização, era uma coisa que eu discutia até lá no blog, né? Eu queria um parto natural, eu queria tudo, né, sem intervenções. E ao mesmo tempo como papel, prolactina, mas queria 37. controlar os exames para saber tudo bonitinho. Então, assim, eu acho que é um direito que cabe da mulher conhecer o que é que está acontecendo no seu corpo, né? Independente de ter alguma prescrição, de algo anormal, de alguma doença, enfim. Mas não é fórmula correta também, tá, gente? Não tem, assim, um número de prolactina que vai dizer que você vai conseguir ovular e que vai dar certo, sabe? Então, é uma dança, né, hormonal, e não é só a ovulação que garante, porque você tem que ovular, você tem que estar com o endométrio bacana para aquele óvulo se implantar, que acontecia muito, que a gente discutia muito lá no Tentantes, que era gestações químicas, né? Tipo, ok, aconteceu ali a fecundação do óvulo, mas esse óvulo não se implantou, então, ok, deu até um positivo ali, um beta altinho, e depois essa mulher menstruou. Então, o que é que foi isso, né? Então, assim, não tem parâmetro, mas é possível você prever, né? Mais ou menos o que é que está acontecendo ali. E eu acho que é um direito, né, de quem quiser. Porque eu recebo muitas perguntas das mulheres muito angustiadas, querendo muito engravidar do segundo ou do terceiro filho, mas que o bebê ainda amamenta e elas ficam perguntando, poxa, Carol, não vou conseguir, eu tenho que desmamar mesmo, e eu meio que não sei o que responder, cara. Eu não tem muita fórmula. Sei, não tem muita fórmula. E nem sei garante que se desmamava. Gente, na minha primeira gestação, eu ser 9 meses para engravidar. Então, assim, esses 9 meses pode ser o tempo que o bebê vai mamar mais 3 meses, 4 meses, a criança, né, mais velha. E você ainda vai tentar. Então, assim, não tem como realmente como prever. Não tem. Eu né? morro de pena. Hoje, eu com certeza amamentei muito mais tempo do que eu tentei ter filhos. Então, eu tenho um apego pela amamentação que é muito mais forte, assim. Conte aí quantos anos você está completando de amamentação. Que dia é hoje? 27 de agosto. Maio, junho, julho, agosto. 9 anos e 3 meses. Rumo aos 10 Mas anos. calma, né? Pra quem não sabe, eu não estou amamentando o mesmo filho há 9 anos. Eu amamentei o Lucas. Embora pudesse, né? Uma amamentação prolongada. Mas tem 9 anos? Tem. Não é comum aqui na nossa cultura, mas tem sim. Certo.
Que foi lá fora que você pode desmamar e seguir produzindo leite por meses. É? É. Não É chegou nessa raro fase, também, gente? porque não tem o estímulo, né? Não tem o estímulo, é bem, bem raro. Mas Entendi, assim, gente, é aquilo, a gente não tem como prever o que está acontecendo no corpo. entendi. Ai, Sua gente. hipófise pode estar ali produzindo prolactina sem estímulo e tá rolando e, tipo, é uma descompensação hormonal, né? Entendi. Mas... Tá bom. Bom, aí sim, Lara voltando. tá dizendo, meus filhos desmamaram há um ano e eu ainda tenho. Tem uma outra coisa que é, mulheres que passam anos, se ela estimular, sai. Tipo, se você vai lá e estimula, ainda tem, ainda há a produção retoma, né? Isso causa alguma coisa pra. Gente, tô tendo muitas perguntas. Isso causa alguma Vá. coisa pra pessoa? Não causa nada, é um desconforto. Nada. Se ela não mexer, ela nem vai saber que tem leite ali, que poderia sair leite do peito. Será que eu Entendi. tenho ainda? Não, eu não tinha nem na época. Mas agora... Já faz um tempo, Não, né, não amiga? tem. Quantos anos você desmamou já? 3 anos, né? 3 anos. Ai, que Inclusive, legal. três Como anos é? Conta agora, pra gente. exatamente. Então, os peitos estão murchos. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Não vamos falar isso não, porque a gente quer que a amamentação que as pessoas queiram, né? Amamentar. Mas Pois aí é, tá. ela tá dizendo que nada, que tá de boas ali. Exatamente. Gente, deu Aí, calor já, eu viu? sinto muito, mas Salvador é isso. Não dá nem pra fazer uma graça Acabou de o nosso. casaquinho. Pronto, pelo menos a gente não fica mais gêmeos. Vamos Tudo lá. bem. Outra coisa que aconteceu comigo, que aí de fato eu consegui. Aí o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu tava amamentando o Lucas e ele mamava durante a noite, eu não ciclava. E aí eu fiz um desmame noturno, e aí eu voltei a ciclar, eu voltei a menstruar e tal. E aí eu comecei a tentar engravidar da Luísa. E desde que isso foi assim, passou uns 5, 6 meses e eu engravidei dela e ficou tudo bem. E ela ainda mamava, ela ainda não. O Ele. Lucas, é porque tem outra história depois dessa. O Lucas ainda mamava. E eu não desmamei. Eu amamentei ele e foi diminuindo até que no final da gravidez, no meio pro final da gravidez, ele já não mamava mais. Vamos tirar uns meses dos meus 9 anos? Vou botar 9 anos, pronto. Aí tira esses mesezinhos aí. Besteira. Mas Mas enquanto você não estava amamentando, você estava produzindo leite para a próxima. Então tá na conta, tá? Não há tira não. 9 anos e 3 meses eu não sei como funciona o meu corpo sem eu estar nutrindo outra pessoa. Pode ser? Tá ótimo. É isso. Perfeito. Também ouvi muita crítica da família, eu acho que isso se escuta muito também, que tem que parar de amamentar o mais velho porque você vai sofrer um aborto. Todo mundo fala isso. É verdade? Não tem, não tem nenhuma evidência que sustente isso, tá? Se for uma gestação de risco habitual, não tem nem assim, absolutamente nada. Se for uma gestação que tem alguma complicação, que a mulher vai ter que fazer repouso absoluto, é uma coisa, né? Porque o que é que acontece? Por que é que as pessoas dizem que amamentar grávida faz mal, né? Porque a amamentação, como a gente sabe, libera ocitocina. A ocitocina estimula contrações uterinas, certo? Correto? O que mais estimula contrações uterinas, Carolina? Sexo. A mãe disse para você não ter orgasmos durante a sua gestação, para você não sofrer um aborto. Não. Eu acho que isso responde à pergunta de que pode sim continuar amamentando durante uma gestação de baixo risco, sem nenhuma, né, complicação. O que vai acontecer é que vão acontecer alterações. E aí essa criança que está mamando pode estranhar o que vai estar acontecendo ali naquele rolê, tá? Então, Mas alterações isso é tipo uma o quê? coisa. Do gosto, você diz? O sabor vai alterar, porque a partir do quê? Quarto mês, assim, no segundo para terceiro trimestre de gestação, já começa a produção do colostro, embora ele não tenha que sair, né? Não sai. Algumas mulheres já saem um pouco de colostro, mas não necessariamente, mas a produção já está acontecendo. Então, assim, aquele leite já está ali mudando, né? E essa dança hormonal no corpo também faz com que a produção baixe, mesmo que se o bebê ainda amamentar bastante. Porque a prolactina, a progesterona, né, que está ali atuando para manter a gestação, ela atua também nos alvéolos. Deixa eu resgatar, viu, gente, aqui dos meus afarrados. Ela atua ali nos alvéolos, que é o que fica guardadinho o leite, que está produzindo leite, eles ficam mais permeáveis, eles ficam vazadinhos e não sustenta tanto leite assim. Então a produção vai cair, mesmo que tenha muito estímulo, tá? Entendi. Então pode acontecer isso.
E aí isso tem algumas consequências, né? Crianças gostam de fluxo forte, né? Geralmente, se ela ainda mama para se nutrir. Então vai estranhar, né, essa redução, vai estranhar o sabor, enfim. Muita criança acaba desmamando por esse estranhamento todo, né? E tem outros que não estão nem aí, continuam mamando como se não tivesse amanhã, inclusive mamam até mais. Os meus eu conduzi um desmame. Ah, mas deixa eu falar um negócio antes, que você estava falando lá do negócio do aborto. Eu tive, na primeira gestação e na segunda, na da Luísa, eu tive um hematoma, né? Se descola um pedacinho lá da membrana no útero. E aí piorou o assunto do aborto, porque as pessoas acham que quando você tem hematoma você tem que fazer repouso. Hoje em dia eu já sei que não precisa, que é um achado absolutamente natural, que pode evoluir para um aborto sim ou não. E não tem nada que a gente possa fazer para remediar ou para evitar ou nada. Mas sabe o que acontece, Carol? Por mais que não tenha indicação de suspender a amamentação, o psicológico da mãe conta muito. Ela tá ali tensa naquela manutenção da gestação, né? Não tem evidência, mas assim, na cabeça dela, ela pode ficar carregando aquela coisa, se eu tivesse parado de amamentar, gente, assim, não tem evidência de que teria alteração, né? Hoje, por exemplo, antes se indicava muito tomar progesterona para segurar uma amamentação quando você está com sangramento, quando você já sabe que não adianta. Então, assim, tem coisas que vão evoluir de forma diferente, né? Que não vão evoluir para uma gestação a termo. E não vai ter outras influências, porém, se é alguma coisa que depende da mãe, né? Se tem ali alguma coisa que dizem que pode prejudicar e que depende dela, eu acho que é muito difícil sustentar, sabe? Mas então, assim, como eu já estava, né, com a tentante empoderada na cabeça. Empoderadona, já sabia tudo, exatamente. Aconteceu o negócio do hematoma. E olha que eu já tinha perdido uma gestação antes do Lucas. E tudo começou num tal de um hematoma. Então eu tinha esse medo. Esse fantasma, né, do hematoma. Eu tinha o fantasma do hematoma, o Lucas também teve hematoma, na Luísa teve hematoma. E na Luísa, finalmente, quando teve o raio do hematoma, a médica nesse momento já era uma médica humanizada, mais baseada em evidências, né, nas recomendações dela. E eu levei para ela e falei, o que você acha? Você acha que eu tenho que desmamar? Tem esse hematoma? E foi um momento muito lindo, que ela virou para mim e falou, o que você acha? Caraca, aquilo foi assim, nossa, finalmente eu tô incluída. Responsabilidade compartilhada, coisa linda, né? Exatamente. Aí ela explicou isso que você falou, né, que, enfim, que não se usava, mas que ela entenderia caso eu quisesse. Até me colocou a progesterona à disposição, ela falou, olha, não tem evidência, tem o risco aqui XYZ, mas se você vai se sentir melhor fazendo isso, eu até usei progesterona uns 2, 3 dias, aí depois eu falei, quer saber? Deixa, não desmamei, larguei a progesterona pra lá, não fiz repouso, não fiz nada, atende pelo nome de Luísa. Tudo bem, filha? Calma, gente, eu acho que ela derrubou o prato. Carol, toca aí. Conta a história da Luísa, como foi? Como foi a história da Luísa? Então, gente, vamos lá. Luísa tem 6 anos, não tive problema nenhum. O meu filho mais velho mamou durante muito tempo na gravidez, eu já não me lembro mais quanto tempo. Acho que foi assim, umas 20 semanas, 20 e poucas semanas. Tava contando. Voltei, tá tudo bem. Não, e que ficou tudo bem, não aconteceu nada na gravidez, eu amamentei numa boa. O que aconteceu e que eu achei muito marcado, e aí já falando do período que você estava falando mais na frente, que muda um pouco a nossa relação, que muda o corpo, muda o fisiológico, muda o psicológico também. E aí, eu não sei se foi fisiológico ou psicológico ou tudo junto, mas eu senti muito nervoso de amamentar grávida. Quando estava no começo, não tanto, mas conforme a barriga foi crescendo, isso nas 2 vezes aconteceu igual. Não é que doía, mas eu sentia muito incômodo. Eu sentia muita vontade que aquilo acabasse logo. Era angustiante. Eu ficava assim, meu Deus. Aí teve uma hora que eu combinei com as 2 crianças, nas 2 vezes, que eu ia contar até 10, e aí acabaria aquela... Até porque a mamada de criança mais velha não é a mamada de um recém-nascido, de um bebê pequenininho que fica ali, é mais rápido. Né? É muito Tem mais nome rápido. isso, você quer saber? Não quero. Tem um não nome me conta. chamado perturbação da amamentação. É só isso. Eu já conheci essa beleza aí. Só que eu achava que era uma coisa passageira. Também não fiquei esperando pra ver se ia passar. Pode ter sido isso.
talvez fosse passar depois que tivesse nascido, né? Que os dois tivessem grandes, já passaria. Entendi. Mas assim, não tem muito prazo, não tem período. Tem mulheres que se adaptam logo e que passam, tem mulheres que vão ficar com isso, que inclusive vão optar por desmamar por conta de perturbação de amamentação e tudo bem. Mas você manejou bem, porque é uma das sugestões que a gente faz, que é encurtar as mamadas, né? E que a gente precisa entender também que não precisa manter uma livre demanda eterna. Se você já está grávida, se não está bacana. Pode, claro que pode. É da hora que a gente fala de tudo. A gente não vive na Peitolândia. A gente vive na terra de autonomia das mulheres. Então, o bebê depois de 6 meses, gente, que ele já está comendo, que já teve a introdução alimentar, ele já pode... Ele já não tem mais livre demanda, né? Porque ali ele já está se alimentando. A partir de 1 ano, então, a principal fonte de nutrição dele são os alimentos sólidos. Então, a amamentação ainda é muito importante? Ainda é muito importante. Ainda tem muita coisa boa? Ainda tem muita coisa boa. É recomendado que se mantenha até os 2 anos. Mas não precisa ser na hora que a criança quer, toda hora, todo momento, na mamada do tamanho que ela quiser, sabe? Então, principalmente a partir de 1 ano, você já pode começar a negociar, fazer as mamadas menores, principalmente se você estiver passando por um período de perturbação de amamentação. É, inclusive, uma forma de você manter a amamentação, né? Não desmamar, mas tendo esse traquejo, né? Com os de limites, limitação de demanda. De limitação. O que acontece muito é culpa, né? A mãe, na cabeça, principalmente, assim, você vai poder falar disso mais do que eu, que só tenho uma, mas as mães relatam muito essa coisa de, já tá perdendo atenção, porque eu já tô com outras demandas, já tô mais cansada, e ainda vou desmamar, e depois quando nascer o irmão vai ficar, né, com ciúmes, vai perder o colo, porque, cara, eu ficava imaginando quando o Manuel pequena, um dos motivos, assim, a gente nunca teria outro filho, como assim, eu vou tirar minha filha do colo, não vou poder abraçar na hora que eu quiser, sabe, essas coisas assim. Imagine você já tá passando pela situação. Então, acontece muito isso, e eu sempre digo, gente, o irmão mais velho vai ter prós e contras, assim, né? Vai estar ganhando o irmão, que pode ser uma coisa maravilhosa para a vida, enfim, mas vai perder aquela atenção exclusiva, não tem como manter, vai ter um outro nível de atenção. Então, assim, vai perder mesmo algumas coisas e do natural, é do contexto, sabe? Eu tinha uma preocupação quando eu decidi que eu queria já encerrar as histórias de amamentação, que elas não tivessem uma relação tão clara com a chegada do irmão. Então, eu não queria que, tipo, chegou o irmão, eu cortei aqui um lance. Eu queria que, né, dar essa deschavada, assim, de vamos desmamar aqui devagar, a gente tem tempo, e para ele não relacionar diretamente com aquele outro bebê. Porque quando tá na barriga, pro irmão mais velho, aquilo ali é muito abstrato. Isso, obrigada. Porque se pra nós imagina... Você tava na live com a Tanila, eu achei muito engraçado vocês falando, quando o bebê nasce a gente toma um susto. Tinha um bebê aqui dentro. Exatamente. Então imagine pra criança. Né? Pra crianças, e pra gente tem um choque absurdo. Nossa, tinha um bebê nessa barriga, que louco. Era mesmo um bebê. Então eu não queria, porque essas relações são muito primárias ainda na cabeça da criança. Então eu tentei evitar que essas quebras acontecessem depois do nascimento do próximo. E, assim, quer falar da história do Léo, que é o terceiro filho. Eu amamentava a Luísa, eu fiz um desmame noturno não pensando em... Eu não pensava em engravidar, eu fiz um desmame noturno porque eu estava cansada. E aí ficamos um tempo, ela ficou mamando durante o dia, ela mamava bastante. Eu já tinha voltado a ciclar normalmente e tal, e ela mamava bastante mesmo. E um belo dia eu engravidei. Um belo dia, uma bela noite. Tava lá sem fazer nada, engravidei. Tava ali sem fazer nada, aconteceu isso. Então, eu queria muito dizer para essas mulheres, tipo, vai rolar. Vai rolar, mas a gente não pode dizer quando. E eu não sei, aí fica a pergunta, não sei se você vai saber também. Mas, tipo, porque o que se recomenda oficialmente pra mulher que tá tentando, né? Se você não engravidar até 1 ano, seria legal procurar uma ajuda e tal. Eu não sei se no caso da mulher que amamenta é ao mesmo tempo. Cara, eu acho que não, sabe por quê? Porque, inclusive, a investigação que se faz é de infertilidade, né? Você vai investigar as causas da infertilidade. A gente já sabe que essa mulher é fértil, ela já teve uma gestação, ela já gerou uma gestação. Muito provavelmente tem a ver com os hormônios, né? E é aquilo que a gente volta porque a gente falou. A gente não tem garantia de quando, nem como, nem
né? E aí vai da autonomia de cada mulher. Aumenta a chance de você engravidar de novo depois do desmame? Aumenta. Por quê? Porque você desmamar, vai baixar a prolactina, seu ciclo vai voltar. É a garantia de que você vai engravidar depois que Em até desmamar? um ano, Não né? tem garantia. Não tem garantia, então é da sua escolha. É aquela coisa da responsabilidade, né? Tipo, pode haver um aumento de possibilidade, mas não tem garantia, então você arrisca ou não. Mas não é dizer, se você precisa desmamar para engravidar. Não existe isso. As pessoas perguntam pra mim o que elas têm que fazer pra engravidar. Eu não sei o que Tem que, dizer. não sei, tá? Eu coloco Se cara. tiver num casal hétero, vai ter relação sexual e Seja o que Deus né? quiser, né? Tipo, vai. Nicole tá falando, lembra quando Carol tentava engravidar da Lu e mandaram desmamar o Lucas? Exatamente isso que ela tá contando, Nico. Exatamente. Peraí, gente. Chegamos aqui na Eita, breve. chegou o estagiário Ó. para a mamãe. Que delícia. Vamos lá, né? Ao vivo. Ao vivo. Ei. Numa live de amamentação, né? Mais ilustrativo impossível. Adoramos a participação especial. Tô, bebê. Tem uma dúvida, e aí é uma coisa que eu não vivi. Porque os mais velhos começaram, eles largaram não, eles foram desmamados, né? Vamos dar nome às coisas, antes da criança chegar, do bebê mais novinho. E aí, sobre amamentar duas crianças, eu teria muita dúvida de como manejar isso. Tem alguma recomendação oficial para isso? Algo que deva ser seguido ou não? Tem uma recomendação no sentido de bebezinho nasceu, primeiro, segundo, terceiro dia, é muito, muito importante que ele mame o máximo de colostro que ele puder. Porque aquele colostro ali é super importante para ele. Muito mais do que é para o mais velho, né? Porque no momento, foi o que a gente falou lá na live de Hora Dourada, que a gente vai ter que regravar, né? Foi muito boa. Mas é justamente quando o bebezinho vai estar sendo colonizado, e essa colônia de micro-organismos vai ser alimentado pelo colostro, né? Que tem também todas as suas propriedades de anticorpos, né? Então, é muito, muito importante o anticorpo para o bebê recém-nascido. Então, nasceu, a prioridade é dele, tá? Depois da pojadura, aí não pode amamentar o outro? Pode, né? Pode amamentar, o outro pode não querer, porque vai estar saindo. Deixa eu ver, Lara. Gente, eu desmamei a mais velha porque eu não queria amamentar em tandem. Aí a Teresa me mandou. Desculpa, Lara. Ainda bem que ela mesma riu, tá, gente? Porque os comentários não ficam depois na live, mas ela deu uma gargalhada, assim, ótima dela mesma. Desculpa. Mas, voltando então, gente. O colostro é super importante para o pequenininho. E vai estar fabricando colostro, tá? Então, assim, o bebê nasceu, vai sair colostro. Então, o mais velho pode estranhar, pode não querer mamar. Se ele quiser mamar, ele pode, mas a prioridade é do recém-nascido. Gente, depois olha, da pojadura, o corpo é muito lindo. Termina. Que é muito lindo isso. É maravilhoso. Como é que é essa inteligência absurda? Parece uma fábrica, uma coisa, hormônio, um programa gente, de eu sou apaixonada por hormônio. Eu seria endócrina se eu fosse médica. Mas, enfim. Ai, tô ficando pelada sem querer. Então, pode rir, porque a natureza é muito fanfarronice da natureza. Então, assim, prioridade, recém-nascido nasceu, é dele, tá? Então, ele que vai mamar, para ele ter acesso ao máximo de colostro possível. O mais velho, se quiser, pode mamar. Na pojadura, aí cada mãe vai fazer a sua organização, porque o que é que acontece? Vai ter leite para todo mundo. A pojadura é aquela... A gente está falando de situações normais, tá, gente? Menina, eu já ouvi história do mais velho que engordou 1 quilo. Porque ficou mamando aquele leite super, né? Que é leite de recém-nascido. Exatamente. E outra coisa. E ajudou naquela coisa da mama muito, né? Da produção, ajuda a regular a produção, ajuda na mama engurgitada, porque ele tem já ali muita habilidade para mamar, né? Assim, já está muito mais safo do que o recém-nascido, está mais forte. Então, esvazia aquela mama mais rápido, a produção. Aí pergunta, mas será que não vai faltar leite para um e para outro? Aí a gente lembra que o leite é fábrica, quanto mais estimular, mais vai produzir. Se os dois estão mamando, vai ter leite para os dois. Tanto é que Lara está aí amamentando gêmeos, embora não quisesse amamentar então. Lara, podia ser pior. Você podia ter 3 para amamentar, entendeu? Imagine, né? Foi até a sapiência da nem coisa. sei como é que nunca vi isso. Não sei se existe. Gêmeos e mais o mais velho, né? Pois é, mas é isso. E aí depois cada mãe vai fazer a sua regulação.
Outro dia eu recebi um direct de uma mãe que estava super cansada, super cansada. Eu vou até mandar essa live depois para ela assistir, até porque eu vou estar falando dela. E ela não queria desmamar o mais velho. Ela estava nesse esquema de que acha, né, o mais velho está com 2 e pouquinho, 2 e 4. E aí ela estava pensando em substituir algumas mamadas da recém-nascida, porque a recém-nascida ainda não demandava, tipo, eu quero mamar, por favor, pelo amor de Deus, me dê peito, sabe? E fazer essa troca, oferecer no copinho para a recém-nascida e porque ela não estava conseguindo lidar com os dois ao mesmo tempo, tá? Então, aí vai de cada um, mas conversei com ela muito nesse sentido, né, de ver mais essa questão psicológica da culpa em relação ao mais velho, né, porque é muito importante para o recém-nascido, ele tá mamando ali, mamar no peito é muito importante. Não que uma mamada vai fazer tanta diferença assim, mas, assim, o que é mesmo que tá por trás dessa escolha, né? Então, Mas a gente aí pode vai sim depender da afirmar que é mulher. mais importante pro recém-nascido, né? Pode, Não porque tem vai jeito. influenciar não só na nutrição, mas assim, em toda a mobilidade, né? Ele vai estar treinando o músculo, assim, é importante para ele mamar no peito, né? Obviamente, isso não vai se alterar em 1 ou 2 mamadas, mas há que se considerar, né? A prioridade de quem é. Então, Entendi. é Tá, isso. a gente falou muito da criança e tal, e outra coisa, outra desses mitos que falavam por aí é que a mãe ia ficar fraca, tanto na gestação quanto após. Procede de alguma maneira, tem que, tipo, mudar a alimentação e tal, porque eu já Ó, vi texto na internet, gente falando, até pode amamentar grávida, ou até pode amamentar 2 crianças ao mesmo tempo, mas tem que comer 3 unidades de brócolis, 4 não sei o que, não sei o que lá, e você fala, 5 cores. toma nota, assim. Aí eu queria Não, saber se tem gente, alguma olha, procedência, assim. o que tem de evidência é que mães que estão nutridas, que estão bem nutridas, não estão desnutridas, elas têm calorias para ela e para os filhos, né? Para o mais velho, para o mais novo, para ela, para todo mundo. O que acontece se ela tem algum déficit, e aí ela pode estar aumentando só um. Se ela tem algum déficit, ela vai ter que repor, porque o corpo dela, muito sabiamente, vai tirar, por exemplo, a mãe que tem anemia, sei lá. O corpo vai tirar todo o ferro que ele precisa para o leite. O leite vai estar ali em composição ideal para o bebê, perfeito, mas ela vai ficar com mais deficiência. Então, assim, Entendi. se ela tem deficiência de alguma coisa, ela tem que fazer uma reposição, como qualquer pessoa, se ela estivesse amamentando ou não estivesse amamentando. Mas uma mãe que está bem, que tem uma alimentação saudável, está saudável, que não está desnutrida, ela dá conta de produzir leite para todo mundo. Gente, E é de muita ficar saudável. magia. É muito lindo isso. E a É incrível, natureza né? fode a gente também, né? Tipo, é tão incrível o negócio, a mãe se fode. Se tiver desnutrida, aí se fudeu, amiga. Tipo, não vai ter jeito, Mas vai ela ter tem que mais melhorar. condições, né? Ela pode mudar a situação dela, o bebê não, ele depende totalmente daquele leite ali. Então o leite tem que estar perfeito e a mãe vai se virar. Tá bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que esse tipo de caso não deve ser tão comum, né? As pessoas levarem a amamentação tanto tempo a ponto de chegar nesse momento de optar ou pensar em amamentar 2 crianças. Mas eu queria saber, se você falou de um caso, o que as mulheres pensam assim, porque eu tenho muito a minha experiência pessoal, mas eu queria saber se eu fiquei, porque eu tenho uma sensação de que eu fiquei muito sozinha nisso. Agora não, porque chegam muitas perguntas a respeito, mas eu não sei como é que as mulheres se sentem, você sabe? É muito variável, né? É, Porque né? cada um vai se sentir de um jeito, mas tem 2 Padrão, padrões tipo. principais, né? Tem as que romantizam muito a amamentação em tandem, principalmente durante a gestação, porque vem as fotos mais lindas, né? Do amamentando o bebezinho, com o bebê mais velho, aqueles ensaios mais coisa fofa, né? Sim. Mas não sabe que, né, que não é fácil. Pô, se amamentar é complicado, imagina. Então, eu acho que a gente precisa prever o pós-parto. Exatamente. Se a amamentação já é É. difícil para um, imagine para 2. Quer dizer que não dá conta? Não. Pode ser que dê conta. Tem um monte de mulher que dá conta, né? Então, tem essas mulheres e tem as mulheres que têm noção de que não querem isso e que vão encaminhar um desmame do mais velho para não amamentar em tandem, como, né, a Lara falou, como foi o seu caso, que não queria associar o desmame, então direcionou esse desmame antes, mas não tem assim muito padrão, né? As mulheres que planejam amamentar, geralmente são as que às vezes aguentam, né, que passam mais tempo amamentando mais velho, mas não tem um padrão assim, não. Agora, sim, é muito comum falar sobre perturbação de amamentação, Carol, sabe? Sim. Porque, inclusive, a mamada do mais velho muda. Além do seu corpo estar todo alterado por conta dos hormônios, imagine, você tá para menstruar, seu peito já fica É sensível, né? Por verdade, conta do nossa, é efeito da verdade. progesterona. Imagine na gestação, que as glândulas estão ali trabalhando para
proliferar mais células e tal, para uma nova amamentação. Então, fica muito sensível. Como a gente falou no início, a produção tende a cair um pouco, o gosto tende a mudar, então a mamada da criança pode ficar muito perturbada mesmo, assim, pode ficar muito confusa, porque não tem fluxo, está mais baixo, o sabor está diferente, então pode ser conturbado. E aí é muito comum ter relatos de perturbação. Teve uma coisa que aconteceu entre Lucas e Luísa, que eu achava, como eu tinha amamentado muito tempo, que eu já sabia tudo. Que já estava tudo dominado, que não ia acontecer problema nenhum, entendeu? Uhum. E que tava tudo certo, Senta tava lá, tudo ótimo. Cláudia. Senta, Cláudia, porque assim, depois a Luísa era um bebê diferente, era um bebê diferente. Nasceu um pouquinho antes, então era uma bebê que ainda não tinha coisa da sucção muito, ela dormia e tal. E ela era um bebê que não engordava. Eu ia falar que ela não engordava. As duas loucas, né? Ela não engordava como o Lucas engordou. Vai lá, Léo. Vai lá ver o Pocoyo, vai. Pô, não. Vai lá. Isso, vai lá, vai lá. O que eu tava falando? Perdão. Que o Léo... Da Luísa, que nasceu um pouquinho antes. Então, eu acho que quando a gente tá grávida, independente se é a primeira, se é a segunda, se a gente já passou por uma história de amamentação legal, eu acho que a gente não pode vacilar e achar que o puerpério tá dominado, que vai dar tudo certo nessa segunda amamentação, sabe? A gente sabe algumas coisas, a gente sabe pega, a gente sabe tal, mas a gente não sabe manejar todos os problemas que existem. E a gente não sabe ter dois, né? A gente não sabe ter dois, a gente não sabe amamentar e prestar atenção em outro. Então tem muitas coisas que a gente não sabe que eu acho que seria legal, assim, eu sinto que eu teria me beneficiado de ter algo antes, assim, de ter me preparado um pouquinho para a amamentação. É muito forte as pessoas não se prepararem para a amamentação. Tipo, gente, eu escrevi essa semana no post do convite do coisa, parecia que tinha um gap assim, né, gente? Parto. Sabia de tudo, estudei tudo maravilhoso. Depois lá na introdução alimentar, sabia BLW, sabia de desfraude, sabia de fraude. Você pula, gente, né? Cadê esse meio? O que foi que eu fiz? Que trauma era esse? Que bloqueio mental foi esse? Que eu simplesmente não me liguei na amamentação, não estudei, não pensei. Hoje eu sou a louca do pré-natal, né? Lógico, Você está encontrando uma prenha no meio da rua. Gente, vem aqui, já ouviu a palavra da amamentação hoje, do puerpério? Exato. Então, assim, tem coisas pelas quais a gente já passou? Tem. Vou ficar aqui pensando em pega? Talvez não. Eu fiquei, tá? Quando a Luísa nasceu, eu que já tinha passado por todo esse questionamento da pega correta, aquela coisa, né, do início de todo mundo tem umas coisas meio parecidinhas, assim. Eu passei de novo, eu passei de outro jeito, então eu acho que eu senti falta Foi legal ter uma segurança, foi legal, me protegeu em alguns momentos e tal. Mas eu acho que teria sido bom eu ter tido essa, eu ia dizer humildade, mas não é humildade, é consciência de que uma ajuda viria bem, de não tentar ser essa coisa super poderosa, porque eu já amamentei pra caralho, já amamentei 3 anos, olha como eu sou foda. Que a gente fica, né, um pouco assim, nossa, amamentei 3 anos. Lara tá relatando exatamente aqui. A mais velha não teve nenhuma intercorrência e que os gêmeos nasceram os dois com a língua presa, gente. E viu? Meu né? Deus! Entendeu? Imagina. Então, assim, eu super, hoje, diria pra essa mãe, pra ela não ficar só estudando parto. Estuda parto muito, vai em frente, mas vamos nos preparar para a amamentação, ainda que seja a segunda vez ou a terceira vez, porque assim... Principalmente quando a primeira vez foi maravilhosa. Se você não viveu os desafios. Uhum. Se foi tudo lindo na primeira vez, você não sabe o que é as dificuldades. Então aí que você precisa, se você não se preparou ainda, né? Aí é que você precisa se preparar, para você saber o que é que pode acontecer que não aconteceu da primeira vez. Né? Mas é justamente o contrário. Foi tudo maravilhoso. Então, tá tudo bem, vamos Era que eu a segunda vez você também. assim, foi tudo maravilhoso, o problema é de vocês. E aí com a Luísa, eu não tive a coisa da língua presa, mas ela foi alérgica, então... O Lucas também foi, mas eu descobri muito depois, mas a Luísa era uma alérgica muito clássica, e aconteceu muito no comecinho, e aí tinha um problema de engorda, eu tive que complementar, porque ela tinha nascido um pouquinho antes, um pouquinho prematura, então eu tive que complementar não com leite artificial, eu tinha que complementar com o meu leite, porque ela dormia, porque ela não tinha força, porque, entendeu? Ela mamava 2 minutos e dormia, apagava, lacrava.
Então, eu acho que a gente estudar e ler sobre a amamentação e entender é importante em todas as vezes, sabe? E não é uma Concordo. leitura assim, um preparo com medo, vai dar merda, vai dar merda. Não, é só pra você se sentir segura, pra você se sentir acolhida, pra você saber mais ou menos identificar as coisas que podem acontecer e saber a hora de procurar ajuda, gente. Pra você não ficar ali na merda achando que eu sou foda, eu vou resolver isso aqui sozinha. Eu Não acho que o precisa, principal da informação é isso. É você né? saber precocemente intervir em qualquer coisa. Porque a maior parte das coisas, se você identifica e intervém precocemente, aquilo não vira um grande problema, né? Por E outro aí lado, pode acaba. ser uma besteirinha, que se você não intervém, aquilo ali vai virando um ciclo que, enfim, que pode prejudicar bastante uma história de amamentação. E que seria muito simples de intervir se você tivesse identificado aquilo rapidamente, procurado ajuda enfim, resolvido. Mas eu sou, como é que se diz? Para falar, eu sou suspeita para falar, né? Porque Ah. realmente. Não, Mas mas é tá isso. Temos certo, mais mas é perguntas? isso. A gente Vê aí se está as a pessoas têm. 13 minutos Não, eu já acabei as minhas perguntas. Só queria só terminar de contar a história de que foi depois que a Luísa nasceu que eu realmente vi a importância da amamentação. Olha só, antes eu achava que ok, legal, importante, amamentei tempo pra caramba, mas depois que a Luísa nasceu, que eu virei sangue no olho, eu falei, gente, as pessoas precisam se preparar pra isso. É, não é natural. É, é, Não é quer dizer, o contrário. instintivo, Não né? é instintivo, isso, obrigada, não sei essa palavra. Não é instintivo, não é assim, pegou, botou no peito e acabou. Então a gente tem que estar preparado, eu acho muito importante, Exatamente. né? Pergunta, gente, tem alguém aí que esteja passando pela situação ou que tem alguma coisa para falar? Porque a gente não gosta de terminar a live antes da hora, né? A gente fica aqui enrolando, Não, dá mas uma aí a gente... peninha. Se pudesse, a gente passava a noite toda. Ai, meu Deus, ela travou. Será que eu travei também? Ai, voltou. Socorro. Estou com Voltei, trauma da última live voltei. É porque eu... que não ficou salva. Eu acho melhor a gente terminar antes para não acontecer o... Não, olha só, não força essa barra, não. A gente terminou, não tem problema nenhum. A gente pode contar da nossa vida aqui, ficar fofocando. É por isso, é porque Vamos. eu adoro ficar aqui conversando aí e acabo passando o tempo. Mas conta lá do seu projeto novo, que eu acho que está muito massa, assim, tô pegando várias dicas. Quem trabalha aí com mídia social, quem presta serviços ou tem produtos e que usa a internet como forma de Cara, comunicação, conta aí. esse negócio de ter filho, né, mexe com a gente. Em todos os filhos, eu fui mudando, aprendendo coisas e querendo mudar coisas no mundo. Não no mundo, o mundo inteiro. O mundo que me cerca. E aí foi com parto, e aí foi com amamentação, e com as formas de criar, vários desafios, e eu comecei a olhar pra mim, né? 9 anos depois tava bom, né? De olhar pra mim, assim. Por favor. E aí percebi que eu, como empreendedora, tenho dificuldades muito específicas desse meu lugar de mulher, de mãe, de uma pessoa que quer trabalhar de uma forma, né, mais tranquila, quero trabalhar em casa, quero trabalhar com os meus filhos. Não é que eu quero trabalhar pouco, eu nem trabalho pouco, eu trabalho bastante. Mas é isso, eu quero poder estar aqui conversando com você e meu filho entrar. Eu não gosto da coisa corporativa que a criança entrou e é inadequado, não é comigo. E aí eu fiquei pensando nisso muito e resolvi passar um pouco para as outras mulheres o que eu sei e o que eu acho que pode ajudar, para que elas também vivam suas carreiras e vendam suas coisas, seus serviços e se divulguem, mas que mantenham isso de tipo, cara, eu não me encaixo nessa coisa que tá aí, que a gente lê no jornal, que né, na pandemia e as mulheres estão acabadas, arrasadas, cansadas, porque estão acumulando trabalhos e porque o mundo profissional não enxerga essa mulher, não enxerga essa mulher com esse filho. Então, eu acho absurdo, eu acho absurdo há muito tempo e agora eu resolvi fazer uma coisa em prol disso profissionalmente. E eu acho que eu sempre fiz isso sem ser de uma maneira profissional, tanto que o Maternidade Extraoficialmente. extraoficialmente, exatamente. O Maternidade na Veia era uma forma de estar junto com mulheres e construir com mulheres. Depois eu comecei a falar um monte sobre parto, e aí eu comecei a trabalhar fazendo gestão de rede social para pessoas desse meio, do Inclusive do parto. Gerando. Ah, dona das minhas redes, gente, é esta pessoa aí. E que bom. E, enfim,
E eu fiz isso no blog, eu fiz isso lá no Tentantes, nós fizemos isso no Tentantes. Qual era a nossa ideia ali? Não era, cara, se eu quisesse só falar de mim, eu falava eu e você. A gente ficava conversando. A nossa ideia era agregar, era trazer essas mulheres, sabe? Era fazer mais uma, entender alguma coisa junto comigo, porque eu não tô aqui ensinando uma coisa, eu tô aqui construindo com as pessoas. Então, meu projeto novo é isso. Tô, mais uma vez, construindo com De as olhinho pessoas. brilhando, de olho brilhando, assim, tá muito massa acompanhar, né? A gente Lá tá indo no... junto nessa. Sim. Diga aí qual é o Não, eu perfil. ia botar o perfil, Eu vou marcar mas eu também. tô com medo Bote de aí escrever no... aqui, mas tô com medo de escrever porque eu caí porque eu apertei o botão Não, errado. quieta. Quieta, a gente coloca lá É, no post. bota no Eu post. vou, eu vou abrir caixinha de pergunta agora e vou colocar lá no post. Tá bom. E é isso, muito obrigada por ter Nada, meu vindo. A bem. gente já tinha gravado podcast, mas eu acho que aqui live a gente nunca tinha feito juntas. Não, Espero que não. tenhamos Eu acho que eu outras nunca te vi tanto oportunidades. tempo assim olhando pra você, fora aquele dia que a gente saiu pra tomar um vinho. Pode ser? E naquele dia a gente ficou de ladinho, então não deu pra gente É ficar se olhando. verdade. É verdade, mas foi ótimo aquele dia. Saudades aquele Ai, dia. saudade de Salvador, né? Vem pra cá de novo. É, agora eu não E vou estar indo nem na esquina, mas assim, deixa passar essa em agonia. breve. Mas Obrigada, é isso. viu? Eu Obrigada. que Eu sei que é um agradeço. assunto difícil, mas eu queria muito falar sobre ele. Estava muito animada para falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas que perguntam, e sempre tem alguém que pergunta, vai super aproveitar. Eu vou sempre linkar, tá? Eu nunca mais vou responder nada. Falar, ó, tem Por live sobre favor. isso. Inclusive, quem está aqui também podem mandar para todo mundo, né? É, E avisem para as gestantes e puérperas recentes, acho que se beneficiam mais, que toda terça-feira tem o Gota de GNH. Lives aqui também às 20 horas para a gente falar sobre a amamentação. A última foi um sucesso, a gente passei uma hora falando só sobre pega. cara, foi muito Uma boa. louca. Vou te falar? Vamos Mas falar, é né? isso. Vamos Lara, começar. Tem obrigada muita... mesmo pela participação. É, Venha linda. sempre. Foi Eu lembro da muito, Lara, muito menina, legal. com Lá do as, Tentantes? as três gatinhas. E depois É. na Loredola, a gente se conheceu no Rio, no Ciaparto Ai, minha filha, também, mas você é enfim, muito junto com a viajada, você Ju, ela conhece todo conhece mundo. A Ju Menezes. Ai, linda. Saudades também. Pois é, todo mundo da Caraca, a mesma Ju época, Menezes é Zé. doula. É verdade, é muito Pois maravilhoso. é, Gente, olha pra onde a vida meu leva a amor até gente. hoje. A gente Pois tá um é, dia gente. fazendo xixi no Clear Blue, no outro dia tá lá, foda. As loucas do palitinho no xixi, gente, coisa maravilhosa. Pois Meu é, essa é a esporte. nossa história, né? Esse é o meu E é jeitinho. isso. Pois é, então compartilhe, manda as empreendedoras lá pro perfil para aprender, que a Carol tá mostrando um monte de coisa bacana. E, enfim, toda terça tô aqui, quinta-feira que vem vou estar recebendo a doutora Bruna, da CMA, para a gente falar sobre pré-natal durante a gestação. É ótimo, né, gente? Para a gente fazer levantamento ainda durante a Corta, gestação. fala de novo, fala. Semana que vem. Ainda durante a gestação, a gente identificar fatores de risco para a amamentação. E é isso, um beijo. Amei Beijo, vocês. Todo querida. mundo Amei assim, ó, também. fazendo mãozinha de sorte para a live ficar salva, porque eu tô com trauma da última. Mas vai Não, vai rolar, dar vai tudo dar certo. certo. Vai dar certo, vai dar certo. Um Relaxa. beijo, boa Amiga, noite. beijo. Tchau.